Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre como usar o nosso tempo de uma forma mais inteligente, como mantermos a produtividade a despeito das restrições enfrentadas e, especialmente, como nós podemos nos recuperar deste momento em que muitos estamos assistindo à perda de renda, de emprego e à redução do seu próprio negócio. A nossa convidada é a Tatiane De Angela, que se especializou no tema da produtividade e da gestão do tempo, e que recentemente lançou mais um livro, o livro Faça o Tempo Enriquecer Você, livro esse publicado pela editora Gente. Tatiane, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado aqui o nosso convite no Mundo Corporativo, mais uma vez estar conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Muito bom. Sempre feliz de estar aqui. Me sinto honrada. Admiro demais o seu trabalho e retornar pela segunda vez agora vai ser maravilhoso. Pelo seu segundo livro, o primeiro que falava bem especificamente sobre a gestão do tempo. E eu quero reunir o conhecimento que estão nesses dois livros e na sua carreira como empresária, como palestrante, como escritora, alguém, como disse, que se especializou em produtividade e gestão do tempo. De que forma os conceitos com os quais você trabalha neste e no livro anterior podem nos ajudar ou pode ajudar as pessoas e as empresas que sofrem hoje com os prejuízos provocados por essa pandemia? Muito, porque a produtividade ele está diretamente relacionada a foco e energia. Aonde a gente coloca a nossa energia, onde a gente coloca o nosso foco, vai determinar também aquilo que a gente realiza. E o que eu percebo? Muitas vezes, quando as pessoas estão focadas nos danos, focados naquilo que não pode controlar de alguma maneira, a pessoa suga a energia de tal forma que não tem disposição, que não tem energia, vitalidade para fazer acontecer. Então, esse controle emocional, ele é inclusive um dos P's, eu trabalho no meu novo livro, quais são os 5 P's da produtividade. E um dos P's é essa proteção mental, como que eu posso me blindar das adversidades, das coisas que acontecem ali, para eu focar naquilo que eu posso controlar. Então, a grande pergunta que eu sempre faço é, o que depende só de mim? Controlar a pandemia em geral, talvez eu não tenha controle sobre ela, eu tenho controle sobre não sair de casa, eu tenho controle sobre passar álcool em gel, usar máscara, e eu tenho controle também sobre a minha empresa, naquilo que eu posso focar, naquilo que eu posso realizar. Por exemplo, quando tudo começou, estava todo mundo, nossa, o que vai ser? E muitas pessoas já começaram as demissões. Eu reuni na mesma hora a minha equipe e eu falei o seguinte, olha, eu não vou demitir ninguém, o que depender de mim aqui, nós estaremos juntos do início ao final. E nós vamos passar por isso muito bem. Então, o que eu fiz? Eu dei uma tranquilidade, eu passei confiança para todo o time, e ao mesmo tempo eu falei, bom, como que eu posso trabalhar para me motivar e motivar o time? Então, na época, eu trouxe aquele exemplo do Viktor Frankl, que ele enfrentou uma realidade muito adversa, né? Porque ele enfrentou uma guerra mundial. E ele viu familiares, amigos, várias pessoas sendo destroçadas na frente dele, ele não tinha uma casa, ele não tinha um lar, e mesmo assim, ele escreveu o livro Em Busca do Sentido, e ele conseguiu deixar um verdadeiro legado, e uma das falas dele, que foi uma fala que muito me marcou, foi quando ele falou assim, a gente tem a liberdade de escolher o que a gente quer sentir. Mesmo em meio ao caos, a gente tem liberdade de fazer escolhas sobre o que eu quero sentir e como eu quero reagir a essas circunstâncias. Então, essa conversa foi uma conversa muito produtiva e todo mundo do time saiu muito motivado a fazer acontecer. E o resultado disso, na prática, é que nesse período de quarentena, nós conseguimos triplicar os nossos resultados. Então, eu falei assim, como pode, num período onde era para ter baixa, a gente conseguir virar o jogo e ter resultados maiores do que a gente tinha até então, mas porque a gente soube blindar a mentalidade e focar a energia nas coisas certas. Que, aliás, é o que você fala num dos capítulos do livro, a blindagem mental, e a gente até vai aprofundar um pouco mais esse assunto também à frente, pela importância que tem exatamente nesse momento. Mas antes eu queria entender um pouco, e também que você descrevesse aqui para os nossos ouvintes, qual é a característica do seu trabalho? Porque nem todos os trabalhos tiveram o privilégio que você tinha de poder entregar o resultado pelas características dele. Alguns tiveram que simplesmente fechar e não tinham outras possibilidades. Então, conta para a gente um pouco das características do trabalho que você realiza na sua jornada. Perfeito. Hoje a gente trabalha com treinamentos, mentoria, e apesar de eu ter um escritório físico mesmo, onde a equipe trabalhava lá,
como a gente trabalha muito pela internet, né? Eu trabalho com marketing digital, a gente tem vários treinamentos online, então isso nos permitiu só nos adequar para que a equipe conseguisse ser produtiva trabalhando home office, mas todo mundo conseguia construir os textos, algumas coisas que mudaram. Eu gravo muito vídeo, então não tinha como vir a pessoa para gravar o vídeo aqui em casa ou no escritório. Então, o que eu comecei a fazer? Gravei com o celular mesmo e de uma forma mais amadora, manda, sobe para as nuvens e ele fazia a edição. Então, a gente fez um trabalho assim, onde dá para fazer de forma mais amadora em casa, tem algumas flexibilidades, algumas adaptações, mas no final dá para produzir da mesma forma, por ser marketing digital. Claro. Agora, essa ideia que você defende no livro, a própria estratégia da blindagem mental ao qual você se referiu, ela acaba sendo aplicada e com resultados que podem ser positivos em qualquer outra situação, em qualquer outro formato de trabalho, porque nem todos, repito, têm este privilégio de poder utilizar a tecnologia como você usou para desenvolver e levar o seu conteúdo à frente. Com certeza. Inclusive, eu tenho vários clientes de empresas que eu ministro treinamento que têm feito esse trabalho. Por exemplo, tem um que ele é dono de academia. E aí a gente começou a perceber como que a academia faz fechada por tanto tempo. Aí é a questão que eu explico muito no livro, foco na solução. Como que eu posso inovar nesse período, como que eu posso me reinventar. Então, eu vou fazer alguns programas online, eu vou fazer locação dos equipamentos, e dessa forma eu consigo ter alguma renda. E aí muitas reinvenções começaram a acontecer. Tem uma outra cliente nossa que ela trabalha com clínica de estética e estética capilar. E aí ela já tinha alguns produtos que ela tinha criado, só que ela estava adiando aquela questão que é um ladrãozinho da produtividade, que é a procrastinação. Então ela estava procrastinando entrar no e-commerce. E aí foi o tempo onde ela parou, treinou a equipe dela, começou a estruturar o site e agora ela já está vendendo todos os produtos, toda uma linha de cosmético que ela estava desenvolvendo, ela conseguiu acelerar todo esse processo e vender via e-commerce. Então a gente percebe assim que tem muitas possibilidades que podem surgir e, ao mesmo tempo, a gente percebe que a internet é um caminho sem volta. Então, seja o setor mais offline que for, ele precisa desenvolver agora essa parte online também. E uma coisa que foi muito boa, e eu senti isso, hoje eu também trabalho ajudando muitos palestrantes, né? E vários palestrantes falaram, nossa, o que vai ser agora? Porque a gente palestra em eventos, é presencial, e aí, de repente, surgiram as palestras online, e muitas empresas aproveitaram esse período de quarentena para capacitar o time, porque, nossa, eu não podia parar minha produção, nunca tinha tempo para fazer treinamentos, e, de repente, agora é um momento de preparação também para o período pós-quarentena. Bom, eu queria até entender, porque como você fala de produtividade, qual é o conceito que você tem de produtividade? Fantástico. Para mim, produtividade é prosperidade, sabe? A produtividade, eu trago muito o conceito da inteligência produtiva. Não é sobre fazer mais, não é sobre gastar muita energia, é sobre ter muito resultado. E eu digo que eu aprendi isso quando eu tinha 7 anos de idade, porque eu morava numa casa que foi construída no quintal do meu avô. Os filhos que casavam não tinham dinheiro para comprar lote, construir casa, construí uma casinha ali no meio mesmo, ficava meu tio, meu outro tio, meu avô, a casa do Toquinho, meu vira-lata, e a minha casa. E ali eu convivia com um primo meu, que ele só brincava, e eu tinha um senso de responsabilidade muito grande, porque eu tinha um grande sonho, o sonho de viajar. Então, por ter esse senso de responsabilidade, eu estudava, assim, 3 vezes mais do que o Murilo, sabe? Eu ficava estudando e ele brincando. Só que o Murilo, ele sempre tirava notas melhores que eu na escola. E eu comecei a me questionar, eu falei assim, mas como pode? Ele nunca estuda, ele só brinca. Eu me mato de estudar, olha tanto que eu ralo aqui. O que acontece que ele tira melhores notas do que eu? E foi quando eu descobri, não é sobre trabalhar mais, mas é sobre trabalhar de maneira inteligente. O Murilo me revelou o grande segredo dele, falou assim, Tati, eu tô na escola, eu nem pisco. Eu presto atenção na aula, tudo que o professor fala, você acredita que é exatamente aquilo que cai na prova? E eu fui parar para pensar, e muitas vezes durante a aula, eu ficava passando bilhetinho, ou eu viajava na maionese, ou seja, eu não vivia o presente, eu não vivia o aqui agora, ele só brinca. Eu falei, eu me mato, eu tenho que ralar 3 vezes mais, porque eu não estou sendo eficiente, ele tira melhores notas do que eu. E foi quando então, eu comecei a ver, não é sobre trabalhar mais, tem pessoas que trabalham 15 horas por dia e não consegue o resultado de alguém que trabalha o horário de expediente. Mas por quê?
Porque essa pessoa que trabalha no horário de expediente, ela tendo as estratégias certas, ela é eliminando os ladrões do tempo, ela consegue ter muito mais performance, muito mais desempenho. Então, produtividade é sobre trabalhar de tal forma que você consiga ter muito mais resultado. E isso foi ficando muito mais claro para mim, Milton, quando eu entrei, comecei a trabalhar numa faculdade com 23 anos de idade. Na época eu ganhava R$ 500 por mês, trabalhava loucamente, não tinha resultado nenhum, e em 5 anos, aplicando os métodos, que nessa época foi a época que eu comecei a pesquisar. Eu falei, eu preciso aprender, por que eu não estou tendo resultado? E foi quando eu estudei tanto para mim que eu me tornei especialista nesse tema e tenho ajudado muitas pessoas nesse sentido. Eu consegui em 5 anos sair de um salário de R$ 500 para um salário de R$ 50.000. Por isso que eu falo assim, quem é produtivo, ele consegue multiplicar os ganhos financeiros, ele consegue ter mais reconhecimento, ele consegue ter mais oportunidades. E eu percebo claramente quando eu vejo profissionais. Por que alguns personal trainers ganham X, enquanto outros ganham 10X? Por que dentistas, tem dentista que ganha X, às vezes estudando nas mesmas escolas e tendo as mesmas oportunidades, enquanto tem dentistas que ganham 10 vezes mais? E se você for olhar em todas as profissões, sejam médicos, engenheiros, vendedores, sempre tem aqueles que ganham 10 vezes mais, às vezes, no caso de vendedor, trabalhando na mesma empresa. Trabalha na mesma empresa, é o mesmo marketing, é o mesmo CRM, o mesmo software, mesmo treinamento, mas uma pessoa vende 10 vezes mais do que a outra e, portanto, fatura mais. Por quê? Porque é produtivo. Então, a minha linha de produtividade é ajudar a pessoa a ter mais resultado em todas as áreas, a ter prosperidade, inclusive financeira, mas detalhe, sem gastar muita energia, sem desperdiçar no meio desse processo. Eu ouvindo aqui você, estou pensando na seguinte situação, porque ao longo dessa pandemia, a gente ouviu, inclusive eu mesmo aqui entrevistei no mundo corporativo, pessoas que falavam que as pesquisas vinham mostrando que muitos profissionais estavam mais produtivos trabalhando em casa, no home office. Talvez não esteja aí um engano em entender o que é ser produtivo. Na realidade, eles só estão trabalhando mais horas do que realmente dando mais resultados. Não pode ter aí realmente uma visão errada sobre essa questão, então, da produtividade? Pode ser que alguns estejam, de fato, trabalhando mais mesmo, mas trabalhar em casa, se a pessoa tiver a disciplina para isso, torna muito mais produtivo em 2 aspectos. O primeiro aspecto é não ter o ladrão do tempo, trânsito, principalmente para quem mora aqui em São Paulo, às vezes é 1 hora, 2 horas no trânsito, então você já ganha 2 horas do seu dia aí. E tem um outro ganho, que são das interrupções. Hoje, eu até coloco no livro, o chefe da quadrilha dos ladrões do tempo, são 28 ladrões do tempo, e o chefe da quadrilha chama-se interrupções. Porque cada vez que a gente é interrompido, eu já trouxe isso em outros momentos, a gente perde de 7 a 14 minutos para a gente se concentrar. Então, você imagina numa empresa onde tem muitas pessoas e trabalha no sistema, muitas vezes, de baia, que é um sistema que facilita a comunicação, é muito aberto, é muito bom nesse aspecto, só que, ao mesmo tempo, qualquer coisinha interrompe. Toda hora alguém te chama, alguém te pergunta alguma coisa. Estando em casa, aí por isso que vai depender também até de uma organização. Porque se tiver filho pequeno, se tiver muita gente em casa, talvez não seja tão produtivo assim. Agora, se a pessoa tem um respeito da família, dele ficar num cômodo ali, podendo produzir, ou se ele mora sozinho, as chances de reduzir as interrupções e, portanto, ele ganhar muito mais tempo é muito maior. Inclusive, eu já fiz um cálculo de padaria, assim, e se a gente diminui as interrupções, a gente consegue ganhar pelo menos umas 4 horas a mais por dia. Então, ganhar 4 horas já dá um sentido muito maior, né, para o nosso tempo. É porque a minha preocupação quando faço essa pergunta para você e ouço as pessoas às vezes falando, estão trabalhando muito mais, é que me parece o aumento da produtividade sem este planejamento pode levar, na verdade, ao estresse e outras doenças relacionadas ao excesso de trabalho e não necessariamente ao resultado, que é o que se busca. Exatamente, tem que ter esse cuidado. O que eu percebo hoje com a quarentena, assim, até conversando com muitas pessoas, como a pessoa ficou sem secretária, né? Então, muita gente começou a cozinhar, muita gente começou a limpar a casa, tem outros trabalhos, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas se tornaram terapêuticas e resgataram essências lá de trás. As pessoas começaram a refletir sobre a vida, a refletir sobre escolhas, a passar mais tempo com os filhos. Então, de certa forma, trouxe essa qualidade de vida, mas a pessoa tem que dosar isso mesmo. Apesar que, Milton, tem uma teoria também, assim, com relação
a dosagem do tempo, que eu falo muito que tudo é fases da vida, né? Por exemplo, uma mulher que acabou de ganhar neném, o foco dela quase que full time, o tempo todo, é o filho. Durante pelo menos um ano da vida dela, o foco é esse. Então, vai depender muito da idade e do momento que a pessoa está, da fase da vida que ela está. Porque quem estiver na fase de desbravar, e aí eu conheço, sim, empresários, empreendedores que estão na fase de desbravar, eles querem trabalhar mais horas mesmo, desde que seja estratégica, vai ser produtiva. Agora, tem fases da vida que a gente já tem que dosar todas as várias áreas, né? Vida pessoal, qualidade de vida, seu momento, e os intervalos, eles também são fundamentais para esse momento. Tá. Bom, você falou várias vezes aqui sobre os ladrões do tempo. Já citou, inclusive, alguns. Quais são as estratégias que nós temos que desenhar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no trabalho, para tentar eliminar parte desses ladrões do tempo? Eu digo parte porque eu não tenho nem aqui esperança de que vai acabar com todos. Sim, e você está certíssimo, viu? Não dá para detonar com tudo. Mas o melhor é primeiro ter a consciência de quais são para a gente criar um plano de ação. Então, por exemplo, no caso da interrupção, que 100% das pessoas são interrompidas. A gente muitas vezes é interrompido por nós mesmos, deixando o celular com todas as notificações piscando. Então, uma das coisas que eu faço, eu estabeleço horário para olhar no celular e horário para desconectar. Então, assim, tipo, 3 vezes por dia eu vou dar uma olhada no WhatsApp. Mas fora essas 3 vezes por dia, ou quando surgir algum intervalo, eu não vou deixar cada notificação ficar piscando na minha tela e o telefone tocando ou vibrando. Por quê? Eu estou super concentrada fazendo um relatório importante aqui. Aí o celular começa a vibrar. Muitas vezes é um grupo da família falando sobre coisas nada importantes, só que você, o ser humano, é curioso por natureza. Então a gente fala, deixa eu só ver o que é, por mais que eu não responda agora, e no que você vai ver o que é a mensagem e volta, você vai gastar de 7 a 14 minutos para você se concentrar naquele e-mail, naquele relatório ou no projeto. Então, uma das coisas que eu recomendo é desliga as notificações e estabeleça, se você quer entrar 5 vezes ao dia no WhatsApp, ok, estabeleça horário de entrar, horário de se desconectar também, que se deixar fica o dia inteiro. Eu entrei 8 horas da manhã e só às 18 horas que eu saí do WhatsApp. Também não dá, né? A não ser que a sua profissão seja responder o WhatsApp. Minha profissão, minha principal atribuição hoje é responder o WhatsApp. Aí tá tudo bem. Mas se não for isso, se você tiver outras demandas também, é importante dividir bem essas tarefas. E agora vem um pulo do gato para eliminar as interrupções, que é o seguinte: você fazer um acordo de convivência. Então, quem está trabalhando em casa, por exemplo, fazer um acordo de convivência com a família, olha, agora eu vou fazer aqui um trabalho muito importante, eu preciso de pelo menos 1 hora sem ser interrompido. A não ser que seja questão de vida ou morte, mas eu estou aqui dando uma entrevista, eu não posso ser interrompida agora, sabe? Então, o que você pode fazer também? Criar aquela plaquinha, igual os hotéis, do favor não perturbe, e aí você pode colocar na porta do quarto, na porta do escritório, essa plaquinha, porque é um sistema de sinalização. Se a pessoa esquecer, na hora que ela olha na porta, fala, opa, não posso interromper agora, tá ali. E para as empresas isso funciona muito bem também. Eu gosto muito das plaquinhas do garçom. Já viu quando a gente vai numa churrascaria ou no rodízio, lá na mesa tem o verde e vermelho, né? Verde significa interrompa com moderação, no caso do dia a dia da empresa. E o vermelho, a não ser que seja questão de vida ou morte, não me interrompa. Eu estou fazendo um projeto aqui com prazo apertado para entregar, eu não posso ser interrompido agora. Então, criar um acordo de convivência e fazer um sistema de sinalização, onde de longe as pessoas entendam que não pode interromper, isso aí já ganha muito tempo. Logo na abertura aqui do programa, eu até comentei que um dos nossos objetivos também era levar algum tipo de informação para aquelas pessoas que nesse momento estão sim perdendo renda, alguns estão perdendo o emprego, alguns estão vendo seu negócio simplesmente encolher. Queria que você trouxesse da sua experiência, da sua própria carreira, um pouco de história para que essas pessoas pudessem enxergar ali talvez um caminho a seguir. Perfeito. Uma das coisas que mais faz a gente ganhar dinheiro e ganhar tempo é a questão o P de performance. E o que é esse P de performance? Eu vejo muito como os atletas. Os atletas que são os fenômenos, aqueles que são os número 1, eles são os mais bem pagos, eles são os mais disputados, mas para eles chegarem nesse nível de ser o número 1 ou de se tornar fenômeno, eles precisam treinar muito, se desenvolver muito. E isso serve para a vida também, sabe? O que caiu as minhas fichas assim na época que eu entrei como vendedora
com 23 anos, trabalhando na área de vendas, eu trabalhava até 3 horas da manhã, trabalhava de segunda a segunda-feira, mas eu nunca ficava em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. E isso me deixava uma frustração muito grande. Falei, gente, tem alguma coisa errada, porque eu estou trabalhando mais que todo mundo aqui nessa empresa. E aí eu comecei a reduzir. Olha o exercício que eu fiz. Trabalhei igual gente normal, horário de expediente, só que na hora extra eu comecei a estudar. Eu comecei a treinar quais competências eu preciso desenvolver para eu ter mais resultado na área de vendas. E aí eu comecei a estudar na época sobre vendas, sobre negociação, contorno de objeção, e eu comecei a perceber algumas coisas. Por que eu não tinha resultado na área de vendas? Eu ia vender para as pessoas, primeiro que eu era tímida, então eu tive que vencer a timidez, né, com o curso de oratória, como vencer o medo de falar em público, tive que vencer a timidez que eu era travada. Eu ligava para os clientes e eu ficava assim, Milton, tomara que não atenda, tomara que não atenda, tomara... Porque eu morria de medo, como que eu ia vender com essa mentalidade, com esse comportamento? Aí a pessoa atendia, e eu começava a gaguejar, eu falei, aqui é da empresa tal, aí a pessoa já não queria nem falar, ai meu Deus, propaganda, essa pessoa insegura aí, que nem... E eu não conseguia vender. E aí eu fui desenvolvendo a habilidade de comunicação, autoconfiança, tudo isso é treinável, tudo isso tem treinamentos e você pode testar dia após dia, sabe? E aí eu comecei a pegar as técnicas de vendas e eu comecei a vender muito, até que em poucos meses, só com treinamentos, eu fiquei em primeiro lugar no ranking de vendas. Então, isso fez com que eu aumentasse muito o meu salário e a minha performance, puro treinamento. E aí, o que eu percebo? Tem pessoas que, às vezes, são colocadas para montar um Excel. Falo assim, Milton, monta um Excel aqui para mim. Se você não tem o conhecimento e a performance nessa área, talvez vai ficar o dia inteiro tentando e vai ficar bem mais ou menos. Você pega alguém que tem muita performance nessa área, ela vai montar uma planilha de Excel inteligente com todas as fórmulas aqui para mim em 5 minutos e o negócio vai ficar poderoso, sabe? E é isso. Hoje as empresas e o mercado, ele precisa de pessoas que entreguem resultado. Não importa em quanto tempo, claro que quanto menos tempo, melhor para você e para todo mundo. Mas a performance é que faz a gente conseguir construir uma planilha de Excel em pouco tempo, é o que vai fazer você ser muito mais assertivo nas vendas, na comunicação, é o que vai fazer você ter muito mais resultado. Então, uma das coisas que eu comento muito com os meus alunos é o resultado que a gente ainda não tem é por conta do conhecimento e da estratégia que nos falta. Quando eu tive acesso ao conhecimento certo, eu era muito amadora para vendas. Eu falava assim, você quer comprar isso aqui? Eu vendo isso aqui, ó. E deixava o cliente continuar. Se ele quisesse comprar, eu tiraria pedido. Mas eu não era vendedora. Quando eu fui entender que eu precisava contornar a objeção, que se o cliente falasse está caro, eu precisava saber ter uma resposta na ponta da língua, com muita desenvoltura. Quando eu comecei a entender isso tudo, aí foi onde eu deslanchei na minha carreira, sabe? E a mesma coisa aconteceu quando eu resolvi empreender. Porque aí eu já estava bem lá na empresa, autoconfiança, tal, ganhando 50 mil reais por mês, né? E aí eu falei, agora eu vou montar minha empresa. Eu consegui, Milton, em 3 anos de empresa, perder mais de R$1 milhão. Por quê? Porque eu não tinha competência na época em empreender. Eu era boa em vendas, em marketing, que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Só que eu não tinha conhecimento nenhum. E eu fui aprender meio que com a vida, errando. Aí, quando eu perdi mais de R$1 milhão, que eu tinha acumulado ao longo de 6 anos, eu perdi tudo em 3, eu peguei e falei, gente, tem alguma coisa errada, eu preciso estudar, eu preciso entender como que faz. E aí eu fui aprender qual que era o jogo de empreender, quais eram as habilidades que eu precisaria desenvolver, o que era mais importante. E aí uma das coisas que eu vi muito do empreendedorismo, que tem tudo a ver com a produtividade, é que não é sobre fazer tudo, é sobre fazer as coisas certas. Sabe, tão importante quanto definir o que a gente vai fazer ao longo do nosso dia, ou o que merece o nosso foco, o que merece a nossa atenção, é a gente entender também o que a gente tem que abrir mão. Isso aqui não é importante agora, isso aqui não é prioridade, é tirar coisas do caminho, porque nós só temos 24 horas, não dá para fazer tudo. Então, quais são as coisas certas que eu preciso fazer para ter mais resultado? Essas foram algumas das descobertas que eu tive para conseguir virar o jogo. E aí, quando eu entendi isso, nessa época que eu perdi mais de R$1 milhão, precisei fazer empréstimo no banco para pagar os funcionários, e foi um período muito desafiador, assim, onde eu pensei realmente em desistir. Eu falei, será que eu sirvo para ser empresária mesmo? Será que eu sou capaz disso? E aí eu fui buscar me capacitar. Então eu aprendi o seguinte, todas as vezes que a gente se sente incapaz, o grande remédio, o grande antídoto para isso é se capacite.
Se você é incapaz, você vai se capacitar e então você vai ter capacidade para isso. E foi onde eu virei o jogo e minha empresa conseguiu deslanchar e já são 7 anos de empresa. Bom, você falou agora há pouco que performance era um dos P's da produtividade. Na realidade, você Sim, conta no livro de 5 P's da produtividade. De forma resumida, exato. descreve eles para a gente. Perfeito. O primeiro P é prioridade, está muito relacionado ao que eu comentei do tão importante como escolher o que fazer, é escolher o que deixar de fazer e por onde eu começo, o que vem primeiro. O segundo P é o P da personalização, e aí é aonde vem o diferencial deste livro, desse segundo livro que eu fiz tanta questão de escrever. O que, que eu percebi? Que muitas pessoas testavam muitas ferramentas, aplicativos e técnicas de produtividade, mas não conseguiam ter sucesso. Ah, Tati, eu testei o Scrum, todo mundo tem sucesso com o Scrum, mas para mim não está funcionando. E aí o que eu fui entender? Que às vezes a pessoa não adaptou aquela técnica ao estilo de personalidade que ele tem, porque todos nós somos diferentes. Então, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar da mesma forma para você, para quem está nos assistindo agora. Então, é algo que tem que ser personalizado aos nossos perfis. E daí, só fazendo um parênteses nesse segundo P, que na personalização eu elenco 4 tipos de pessoas. Existe o realizador nato, o realizador otimista, o prestativo e o controlado. Quais são algumas características básicas de cada um? O realizador nato, ele é uma pessoa que ele adora resultado. Ele é movido, ele é motivado por resultado. Então ele é muito desbravador, ele é muito rápido, ele pega as coisas tão rápido como ninguém, só que ele é impaciente. Ele não tem paciência de treinar outras pessoas e, por isso, ele acaba centralizando muito. Então, um grande gargalo, por exemplo, de um realizador nato é como que eu posso delegar sem centralizar ou sem largar as tarefas, sabe? O realizador otimista, ele é um perfil muito criativo e muito político, muito diplomático. Só que a criatividade é o oposto até da produtividade, porque quem é criativo não gosta de rotina, quem é criativo não gosta de planejar, quem é criativo não tem organização, geralmente são muito desorganizados, porque faz parte, assim, a gente não dá para ser bom em tudo mesmo. E aí é o oposto da produtividade. Então, ou ele precisa contratar pessoas para estar com ele, que complemente aquilo que falta, ou ele precisa suavizar, desenvolver algumas habilidades que vai mantê-lo mais criativo. E aí uma das coisas que eu trabalho muito no livro é, por exemplo, você falar para um realizador otimista que ele tem que ter uma planilha com agenda, ele morre, porque ele odeia planilha e odeia agenda. Então, eu desenvolvi uma ferramenta que tem no livro também, que é chamada Time Model Canvas. E o Time Model Canvas é um canvas que ele planeja, mas com post-it, é colorido, é mais divertido, ele consegue ver em uma única tela toda a agenda dele, os sonhos, os projetos, e aí funciona muito para o realizador otimista. Já o realizador controlado, que é o quarto perfil, ele ama planilha, ele ama minúcias, ele é preciso, então ele gosta de planilha e ele não vai se identificar talvez tanto com o Canvas, né? E aí a gente vai testando para cada perfil. E o realizador prestativo é aquele que ama servir, ama ajudar as pessoas e a dificuldade dele é saber dizer não. Olha aqui, ó, falamos de 2 P's, prioridade e personalização. Personalização. Vamos lá. Isso. O terceiro P é o P da proteção mental, que a gente trouxe um pouco aqui também no início, sobre você blindar a sua mente, trabalhar o seu emocional para que você consiga ser produtivo. O quarto P é o P de performance, que nós comentamos também sobre você treinar e se desenvolver assim como um atleta faz, para entregar mais e menos tempo. E o quinto P é o P da paciência, né, da persistência, de você continuar, de você ter consistência. Eu tenho uma frase que eu digo muito, que a gente nunca será extraordinário em nada antes de ser consistente. Então, a partir do momento que você desenvolveu um ritual saudável, que funciona para a sua vida, você precisa repetir esse ritual todos os dias, de maneira muito consistente, para ter o máximo de resultado. Fundamentalmente, pega todas essas ideias e executa. Não espere, porque se você ficar esperando o melhor momento, esse melhor momento talvez não chegue nunca para você. É exatamente isso. Vamos lá, para fechar um pouco a nossa conversa aqui de uma forma resumida. Se você puder deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e devem estar se perguntando, tá bom, eu ouvi tudo isso, já sei quais são os 5 P's, já me identifiquei qual é o meu perfil aí, blindagem é importante, essa blindagem mental que ela falou, mas o que eu faço agora?
Levanta da cadeira e faz, é isso? É isso, só que com planejamento, né? O primeiro Ah, passo tá. é planejar. Muitas pessoas já querem chegar fazendo. E tá tudo bem, às vezes você até consegue ter algum resultado e chegar fazendo. Só que não é o ideal. O ideal mesmo é você sentar e falar assim: tá bom, o que que eu quero? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Tá tudo ruim agora, mas não é sobre o como estar, é sobre como eu quero chegar. O fim vai ser melhor do que o começo. O fim vai ser melhor que agora. Então, é você construir, desenhar essa vida que você quer para você e pensar o que que eu preciso para chegar lá, ter de resultado. Então, você vai pensar, opa, o fone caiu aqui. Tranquilo. Então, você vai precisar pensar o seguinte: já que eu quero montar uma nova empresa, ou eu quero empreender porque eu fiquei desempregada e resolvi que eu vou montar meu próprio negócio, ou eu quero ser promovido na minha empresa, cada um vai ter um objetivo diferente. Dentro desse objetivo, você precisa traçar o que você precisa fazer hoje para conseguir chegar lá. Então, para eu ser promovida, eu preciso estudar sobre liderança, talvez. Para eu montar minha empresa, eu preciso criar um plano de negócios e ver que habilidades que eu preciso desenvolver. Eu quero levar agora minha empresa para o digital. Então, eu preciso começar a estudar sobre marketing digital, acompanhar pessoas que fazem isso e criar uma meta. Em X tempo, eu preciso aprender tudo sobre isso e começar a colocar isso em prática. Quando a gente faz uma agenda, a gente consegue ter um nível de foco muito maior para não se distrair no meio do percurso. Porque tem uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, que ele falava assim, que as pessoas que têm sucesso são aquelas que dizem não a boas ideias. E eu parafraseei isso no meu livro, que fala assim: pessoas de sucesso são as que dizem não para propostas tentadoras. Vão começar a surgir propostas tentadoras, só que você tem que saber qual é o seu objetivo, qual é o seu foco. Será que essa proposta vai te levar aonde você quer ir? Ou ela vai te distrair, vai te dispersar e vai só distanciar o tempo? E daí, dentro disso, dentro desse planejamento que eu recomendo todo mundo que faça, já vai conseguir também elencar quais são as prioridades, por onde que eu começo, o que eu faço primeiro. E para quem trabalha home office, a maneira de você conseguir acordar cedo, fazer o trabalho, é sempre tendo planejamento. Quando a gente tem um planejamento, parece que a gente acorda com outro nível de energia. Você sabe o que você tem que fazer, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e isso vai te realimentando. Você vai falar, nossa, tá fluindo, tá rendendo o dia. Agora, quando você não sabe o que tem que fazer, você acorda no dia e fala assim: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Já que eu não sei por onde eu começar, deixa eu só lavar as louças enquanto eu penso. E aí começa a onda, o ciclo vicioso da procrastinação. E quando vê, a pessoa estava mexendo nas redes sociais enquanto ela pensa o que ela vai fazer, ela vai brincar com o cachorrinho, com o gatinho, enquanto ela pensa o que ela vai fazer, e não é essa maneira certa de pensar. A maneira certa é: faça uma lista de um monte de coisas que vier à sua mente e veja qual deles vai gerar mais resultado, vai impactar mais no final das contas, para você começar por lá. Tatiane De Angela, só tenho a agradecer a sua gentileza de trazer parte dessa experiência, desse conhecimento que você foi desenvolvendo ao longo da sua carreira. Boa parte desses métodos e estratégias que você tratou aqui com a gente, aplicado na sua própria carreira. Muito obrigado pela sua gentileza, mais sucesso para você ainda e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, sucesso a todos e até mais. Né? Tá certo. E eu quero até aproveitar, deixar aqui o convite para aqueles que estão nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo, que se você for lá no canal da CBN no YouTube, ou for lá no meu blog, miltonjung.com.br, botar Tatiane De Angela lá, você vai ter acesso à primeira entrevista que a Tatiane concedeu para nós, quando ela se referia ao livro Faça o Tempo Trabalhar por Você. Tatiane que lançou agora o Faça o Tempo Enriquecer Você, livro esse, lançado pela editora Gente. Colaboraram com a gente aqui. Oi? E isso já tem uns 3 anos, mais ou menos, né, Milton? Exatamente. Depois disso, eu levei esse mesmo método para Harvard, nem tinha te falado. Palestrei em Harvard, levando sobre esse método também para lá. Muito Tá bom. certo, que ótimo, parabéns. Tatiane De Angela, que se especializou aí no tema de produtividade, gestão do tempo, autora de livros, o último livro, Faça o Tempo Enriquecer Você. Colaboraram conosco aqui nesse Mundo Corporativo a Juliana Prado, o Guilherme Dogo, o Rafael Furugem e a Débora Gonçalves, todos fazendo parte da nossa equipe aqui do Mundo Corporativo. Até o próximo capítulo.